Então, para com isso, Globo, para com isso, Estadão, para com isso, Folha. Está na hora de admitir que tudo foi uma farsa. Essa fase acabou. O povo acordou, o povo está se informando pelo Braddock, pela Oeste, pela Gazeta do Povo, pela Auriverde. O povo não é trouxa. Só quero saber o seguinte, e o Oruan, que arrancou a tornozeleira? O Oruan fez esse sinal para a justiça brasileira e para você, Moraes. Para você. Flávio Bolsonaro, abre aspas, meu pai foi vítima de lawfare, foi julgado por seus inimigos e a velha mídia fez parte disso. O Flávio disse que seu pai foi vítima de lawfare durante todo o mandato, com Moraes como relator sendo suposta vítima, escolhendo investigadores e manipulando depoimentos. E o lawfare não veio só do judiciário, veio também de um consórcio de mídia que durante anos pipocou manchetes para desgastar Bolsonaro. Eu vou pedir inclusive um insert aqui do papai para que vocês vejam aí. Veja como eram as notícias na época do governo Bolsonaro. Brasil melhora acesso à escola, mas ainda precisa superar desigualdade, aponta OCDE. Desemprego recua para 9,3 em junho, mas número de informais é recorde, aponta IBGE. Itaú eleva PIB para 2% em 2022, mas alerta para desafio fiscal relevante. Emprego surpreende em maio, mas dúvidas persistem. Brasil tem menor taxa de homicídios em uma década, mas está entre os 10 países mais violentos do mundo. Brasil volta ao 6º lugar em investimentos no mundo, mas retomada é parcial. Brasileiro consegue mais emprego com carteira assinada, mas está ganhando 9% menos. A economia parece melhorar, mas e o ano que vem? Joga para o hipotético. PIB cresce, mas não alivia perspectivas para Bolsonaro. Brasil melhora em ranking de inovação, mas não por mérito próprio. Isso aí puxaram da época, hein, Consta? Inclusive, você estava lá na Jovem Pan nessa época. Quanto vocês denunciaram, hein? Certo, né, em tocar nesse ponto, a gente tem que sempre lembrar disso. Aliás, eu venho chamando a atenção para algo muito bizarro, né? É muito escancarado, eu sei, é muito hipócrita, né? Mas se parar para pensar assim, é tão ridículo, né, que eu não sei como é que eles não coram. A mesma imprensa que aplaudiu todo o poder que foi sendo concentrado em Alexandre de Moraes para perseguir Bolsonaro e seu entorno, para prendê-lo de forma arbitrária, é o mesmo STF, é o mesmo Alexandre de Moraes que está envolvido agora em escândalo do Banco Master que vem lá de trás. Então eles têm um dilema enorme, eles têm que fingir que alguma coisa aconteceu com o Moraes. O Moraes estava salvando a democracia. De repente, ele é um sujeito autoritário que quer censura, que quer perseguir jornalista e corrupto, porque se lambuzou em milhões de reais do banqueiro fraudulento. Mas peraí, é o mesmo personagem, nada mudou, é o mesmo período até. Então, é uma situação esdrúxula, uma situação patética da nossa imprensa, de ter que agora começar a fazer editoriais, reportagens, mostrando esse lado abusivo do Alexandre de Moraes e do STF, mostrando o escândalo de corrupção do Banco Master, e ao mesmo tempo ter que fingir, para honrar a narrativa que eles mesmos ficaram martelando na cabeça do espectador por anos, de que o Bolsonaro foi preso num julgamento honesto por conta de uma tentativa de um golpe. Esquecendo que quem julgou e condenou e relatou o caso foi justamente o mesmo Alexandre de Moraes. Então, para com isso, Globo, para com isso, Estadão, para com isso, Folha. Está na hora de admitir que tudo foi uma farsa, que o Alexandre de Moraes queria se livrar do bolsonarismo para deixar o caminho livre na cabeça dele para a volta do Teatro das Tesouras, onde os tucanopetistas fingem que se odeiam, que são oposição um ao outro, que representam esquerda e direita. Essa fase acabou. O povo acordou, o povo está se informando pelo Braddock, pela Oeste, pela Gazeta do Povo, pela Auriverde. O povo não é trouxa. E o povo está vendo esse esforço da imprensa de manter duas narrativas contraditórias. O corrupto autoritário que persegue agora Malu Mader
é o mesmo que perseguiu o Rodrigo Constantino para salvar a democracia. É ridículo. Então, de novo, o senador Flávio está correto em bater nesse ponto. A população brasileira está indignada com essa prisão absurda, né, que continua ainda aqui em casa, cheio de cautelar e regras que, enfim, o Collor não tem na sua prisão domiciliar, e está na hora de reverter esse quadro. Qual é a forma de fazer isso? Tirar Alexandre de Moraes, pelo menos, do STF. O Consta aqui, ele diagnosticou bem, né, Darcio, o tal do dupli pensar, né? Quantos anos a gente ouviu aí, né? Esse tal esses contraditórios aí da imprensa, quer dizer, agora o monstro, meu amigo, a gente sempre fala isso, né? Foi criando o monstro, agora não tem mais como voltar atrás. De jeito nenhum, nunca volta. Na história nunca aconteceu, e normalmente esse tipo de monstro só se combate de um jeito, né? A gente já viu ao longo da história. A gente viu como que o Saddam foi contido, como que o Gaddafi foi contido, como que o Bin Laden foi contido. Todos esses caras que têm ideias meio persecutórias e enfim, revolucionárias, digamos assim, acabam, infelizmente, cada vez se excedendo mais, né, na sua maldade. Eu só quero aproveitar aqui para poder fazer esse registro que o Constantino está apontando sobre o que fazem com o Bolsonaro, as cautelares, o rigor. Eles colocam gente vigiando a casa dele, o cunhado dele não pode ficar com ele, tem que ter formação específica. Prestem muita atenção. O irmão da Michelle tem que ter formação. Ele pediu o currículo do irmão da Michelle para saber se ele pode ficar com o Bolsonaro. Gente, assim, eu só quero saber o seguinte: e o Oruan, que arrancou a tornozeleira e desafiou a polícia um mês depois? Ele fez o mesmo sinal do juiz no estádio de futebol, sabe? O do Alexandre, sabe o sinal que ele fez no estádio de futebol? Eu não posso repetir aqui, porque eu tive educação de mamãe. Pois vocês riram do Emilinho aqui no chat que eu tô vendo vocês, porque ele falou papai. Lá em casa eu falo papai e mamãe também. E mamãe me ensinou que eu não posso fazer aquele sinal que o Alexandre de Moraes fez no estádio, né? E, assim, o Oruan fez esse sinal para a justiça brasileira e para você, Moraes. Para você. Só que vocês fizeram mais de 29 operações lesa pátria para buscar a velhinha na rua, mas não buscam o Oruan. E você sabe por que vocês não buscam o Oruan. Então, assim, é fácil pegar quem segue a lei, quem é honesto, quem não cometeu crime, quem tem mais de 70 anos e fazer esse tipo de barbaridade. Mas eu queria ver com o filho de um dos fundadores de uma facção criminosa que faz o que faz pelo Brasil inteiro. Enfim, fica aqui meu registro.